Olá, povo de Deus, quinta-feira, 2 de maio de 2024, quinta semana da Páscoa, Santo Atanásio. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 15, de 7 a 21 e João 15, de 9 a 11. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nosso Pai e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia e depois disso ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se designou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Lucas introduz na sua narrativa uma instância de poder que seguramente ainda não havia em tempos de Paulo e Barnabé: a decisão em assembleia. Ele toma uma prática do seu tempo no final do primeiro século e retroprojeta para o tempo dos apóstolos, dando a essa instância um poder de persuasão necessária para dirimir dúvidas e conflitos que surgiam nas comunidades. O conhecido Concílio de Jerusalém, narrado no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, servirá de parâmetro para a resolução de novos conflitos. Interessante observar que a questão de fundo a ser resolvida é: os pagãos precisam primeiro aceitar normas judaicas para depois serem admitidos nas comunidades? Além da circuncisão, havia outras coisas a serem evitadas. Trata-se de evitar carne imolada aos ídolos nos santuários pagãos, fornicação ou prostituição ou uniões ilegítimas, carnes sufocadas aos ídolos e sangue. Os judaizantes defendiam isso, mas Paulo e Barnabé só se serviam da regra da pastoral. Tudo pode, mas nem tudo convém.
sobretudo evitar escandalizar os fracos na fé. No nosso texto de hoje, quem toma o partido de Paulo e Barnabé é o apóstolo Pedro, que tinha passado por uma profunda experiência no episódio na casa de Cornélio, quando ele visitou e batizou a todos os membros da família. Isso foi mesmo um divisor de águas. A igreja de Jerusalém o tinha aprovado, deixando claro que Deus não faz acepção de pessoas e que os pagãos também devem ser incluídos no plano de salvação. E não foi só a igreja de Jerusalém que aprovou a missão entre os pagãos. O próprio Deus aprovou e confirmou essa atuação ao enviar o Espírito Santo sobre os pagãos. O próprio Deus, mediante a fé, purificou os corações dos gentios, que os judeus julgavam impuros. Se a fé toma o lugar da lei como meio de purificação, não é preciso suportar o seu jugo tão pesado para os próprios judeus. Finalmente, o homem salva-se não pela lei, mas pela graça de Jesus Cristo. O discurso de Tiago autoriza o de Pedro e conclui que, uma vez que a vida dos pagãos convertidos forma parte dos planos de Deus, nada pode ser feito que seja obstáculo ou impedimento. No entanto, Tiago dá uma satisfação aos judeus e edita um decreto com 4 prescrições, evitando que eles se sentissem contaminados e feitos impuros se tivessem comunidade de mesa com os pagãos convertidos. João 15, 9 a 11. Disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Nosso pequeno texto de hoje destaca que a medida do amor de Jesus por nós é o como o Pai o amou. E essa medida servirá para o amor entre os cristãos. Conhecemos o texto que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porém, João usa como medida do amor não o amor próprio, que em algumas pessoas é muito frágil. Não. A medida mais acertada do amor é aquela do pai para o filho e do filho para os seus. Essa medida é a que deve regular nosso relacionamento na vida comunitária e social. Observemos que em João não temos o mandamento de amar a Deus, e sim o mandamento de amar os irmãos. De fato, o amor é um presente e presente não se devolve, mas reparte-se com os outros. É amando os irmãos que mostramos nossa gratidão pelo amor do Pai que se manifesta a nós em Jesus. E assim levamos esse amor ao seu destino. Tornamo-nos aliados de Deus e de Jesus na expansão de seu amor. Celebramos hoje Santo Atanásio, que nasceu em Alexandria, no Egito, no ano de 295. De formação grega, foi bispo de sua cidade natal de 328 a 373. Participou no Concílio de Nicéia no ano 325. A sua oposição ao arianismo causou-lhe 5 exílios. Visitou Roma e Tréveres.
visitou os monges que viviam nos desertos do Egito. A vida de Santo Antão, que escreveu, teve enorme influência na difusão do monarquismo e no estilo de vida dos monges. Atanásio faleceu em Alexandria a 2 de maio de 373. Um beijo no seu coração.